Aleluia. Pergunta ao seu irmão se ele marcou com alguém hoje aqui neste lugar. Pergunta para ele. Amém. Marcaram com alguém hoje nesse lugar? Amém. Que a palavra que o Senhor me deu se chama um encontro marcado. Aleluia. Vou pedir que vocês abram as suas Bíblias em João 4, versículo 3. Amém? Então vamos seguir aqui. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Até aí. Amém? Amém. O Evangelho de João nos conta um diálogo, uma conversa com Jesus e uma mulher chamada, que nós chamamos de samaritana. Foi uma conversa que Jesus já tinha marcado esse encontro. Jesus saiu da Galiléia, certo? Para Samaria. E João nos conta que era necessário passar por ali. Na verdade, os judeus, eles não usavam esse caminho. Os judeus tinham eram dois caminhos. Um que era o direto, que era a Samaria, e a outra, eles cortavam o Rio Jordão. E essa palavra eu achei sempre interessante, sempre me chamou a atenção da mulher samaritana. E eu perguntei sempre a Deus assim, Deus me revela alguma coisa sobre essa mulher, porque é uma passagem tão linda, uma passagem interessante, porque no diálogo que ela tem com Jesus, eu vejo que ela está amargurada, eu vejo frustrações, quer dizer, eu vejo coisas que eu sinto, que você sente. E Jesus, ele saiu, aqui a palavra diz que a hora era sexta, isso era meio-dia, o nosso horário era meio-dia, e essa mulher, ela foi pegar água nesse horário, porque ela era discriminada. Então, nesse horário, não tinha ninguém. Tranquilo, posso ir lá, pegar minha água e voltar para casa. Só quando ela chegou lá, quem estava sentado lá do poço? Um judeu. No discorrer dessa conversa com Jesus, ela fala para ele, porque Jesus vira para ela e fala assim, me dá água para beber? Ela olha para ele, olha para as vestimentas dele, como tu, judeu, me pede água? Eu, mulher samaritana. E Jesus olha para ela, deve ter dado um sorriso, né, que Jesus é maravilhoso, e falou para ela, mulher samaritana, né, falou assim, se tu conheceres o dom de Deus, e quem o que te pede água, pedirias para mim essa água para beber, que era água viva. A mulher virou para Jesus, não tem nem um baldezinho para tirar essa água do poço, como é que vai me dar essa água? Ela não sabia com quem ela estava falando, mas ela começou a ver um diálogo interessante com Jesus, começou a se envolver nesse diálogo com Jesus e viu que ele não era só um judeu, que era um mestre, que era um judeu diferente. E ela começou a se envolver nessa conversa com Jesus. E essa conversa foi se alongando mais um pouco. A mulher perguntou a Jesus, tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebeu dele também, dos seus filhos, dos seus gados? E Jesus disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede.
mas naquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela foi meio irônica aqui. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Aí Jesus vira para ela e já vai direto no assunto. Vai e chama o teu marido. Aí o negócio já ficou sério. A ironia dela parou ali. Ela deve ter, creio eu, baixado a cabeça e respondeu a Jesus: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: vejo que és um profeta. E eu quero que vocês entendam mais um pouco dessa mulher samaritana. Eu fiquei sempre pensando, mas como ela conhecia alguma coisa da palavra, mas como os samaritanos conheciam essa palavra? Aí comecei a estudar, e lá em Reis, 1 Reis, começou a me contar isso. 931 anos antes de Cristo, na era de Salomão, quando Salomão morreu, o reino de Salomão foi dividido. Um profeta, Aías, ele profetizou, por causa da idolatria de Salomão, o reino dele seria dividido. O reino foi dividido entre Roboão, seu filho, que ficou em Jerusalém, e Jeroboão, que partiu para o norte e fez capital em Samaria. Então ali os judeus se reuniam para adorar no templo, onde foi construído o templo Gerizim, que os samaritanos adoram nos montes. A gente vai ver o decorrer dessa palavra, que ela fala que os nossos pais adoravam nos montes, e os judeus falam que em Jerusalém, onde nós devemos adorar. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei: essa mulher entende da palavra, ela conhece a palavra. Então, estudando isso, eu vi que os samaritanos realmente eram israelitas. Só que Jeroboão, quando ele conduziu o reinado ali, foi-lhe dada a profecia que 10 tribos iam ficar com ele, 2, por amor de Davi, ia ficar com o neto dele, que era Roboão, que foi a tribo de Judá e Benjamim, que se juntaram. Eles ficaram em Jerusalém. Ele começou a trazer ídolos. Ele começou a trazer ídolos para o norte, para Samaria. Ele criou bezerros de ouro. Está aí os deuses para vocês adorarem. E aquele povo começou a adorar. Sendo aquele povo também, eles amam a Torá. Eles respeitam a Torá dos judeus, só que eles rejeitam os canônicos judaicos. O Talmud, que é usado pelos rabinos ortodoxos, e não respeitam os poetas, como eu vou dizer aqui, os livros, canônicos dos judeus. Eles não respeitam isso, eles rejeitam isso. E o tempo foi se passando, e Deus deixou que o rei da Síria tomasse Israel. A Síria tomou posse de Israel, e a Síria tinha um jeito de conquistar diferente. Ela tirava os nobres daqueles lugares e levavam para a Síria, e deixava o pessoal pobre ali, e trazia outros povos para eles perderem mesmo a cultura. E aquele povo começou a cultuar outros deuses, e assim foi. Então criou uma rincha, na verdade, política e religiosa. Por isso os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então aquela mulher, quando vê Jesus: como tu, judeu, fala comigo? Ainda mais mulher.
samaritana. Mas Jesus não olha desse jeito. Aleluia. Nosso Deus não olha desse jeito. Ele não olha para mim, não olha para você desse jeito. Sabe por quê? Eu aprendi em 1 Samuel. Coloca para mim, Júlio, por favor. Primeira Samuel 16:7. Quando Deus manda Samuel ir ungir a um filho de Jessé. Essa parte é tão linda, vocês vão ver. Primeira Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Isso porque Samuel estava olhando os filhos de Jessé. Veio o primeiro filho, forte, alto. Então o que ele pensa? Se hoje um rei, ele tem que ser igual o outro rei, que era Saul, alto, forte. Então ele olhou para a aparência. Não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quantos aqui já foram rejeitados? Quantos aqui são rejeitados? Eu digo rejeitado no seu trabalho, rejeitado na sua família, rejeitado pelos seus vizinhos. Essa mulher era rejeitada. Como Jesus falou para ela: chama o teu marido. Ela falou: não tenho marido. Ela foi sincera com Jesus. Pois bem, disse bem, você não tem marido, você teve 5, esse que tem não é teu. Aquela mulher era rejeitada pelos seus e pelos judeus. Então achou estranho esse papo com Jesus, esse diálogo com Jesus. Ela começou a achar meio estranho isso, e começou a ver que ele era diferente. Então estamos aprendendo com Jesus como Deus nos olha. É assim que Jesus olha para cada um de vocês. Não é o que você faz de bom, não é o que você é de bom. Ele olha o teu coração, o teu ser. Isso que faz o Deus olhar como olhou para Davi. Ele olhou para Davi e falou assim: segundo meu coração. Porque Davi amava a Deus, Davi conhecia a Deus. Essa mulher conhecia também a Deus, porque os samaritanos conheciam o Pentateuco, a aliança mosaica, os 5 livros de Moisés. E para os samaritanos, o que vinha a ser o Messias não era aquele igual aos judeus. Os judeus, o Messias viria como veio Davi, um guerreiro. Os samaritanos eram um profeta. Quando ela falou assim: vejo que és um profeta, e seguiu a palavra dizendo: nossos pais adoraram nesses montes, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devem adorar. Disse Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem nesse monte, que é onde eles aprenderam a adorar, em Jerusalém adoreis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ele está adorando para aquela mulher desse jeito. Ele viu na mulher que ela adorava o Pai em espírito e em verdade. Ela conhecia a palavra, mas ela tinha um arder. Esse ardor queimava por ela. Eu sei que vai vir. Deus é espírito, importa que os adorem
e o adoremos em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, o que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu falo contigo. Essa mulher, eu viajo, eu gosto assim, sou meio que igual o diácono geral, eu viajo, vou até lá e falo assim, cara, essa mulher deve ter ido lá na Torá e deve ter visto assim, peraí, calma aí, ele falou, eu sou, porque ela, como conduziu esse diálogo com Jesus, ela viu que Jesus era um homem inteligente, era um mestre, então ela quis também subir o nível. Ela falou, também vou dizer para ele que eu conheço. E disse, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Aí Jesus fala, eu sou. E ela vai em Êxodo, capítulo 3, 16, se eu não me engano, 14, 3, 14. Vê para mim, Juninho, vamos lá ver o que está escrito. Êxodo 3, isso, 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ela conhecia a Torá. E nisso, ela se encheu de amor, ela se encheu de carinho, porque Jesus não a distratou, Jesus conversou com ela e a ensinou. A palavra nos diz que ela deixou um cântaro e foi até a cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher, Jesus trouxe de volta a ela alegria, trouxe de volta a ela aquelas necessidades que ela precisava, as frustrações que ela sentia, a amargura, os complexos, a rejeição. Ela se encheu de muita alegria e falou assim, eu tenho que sair para contar isso. Eu achei interessante porque ela acreditou, ela creu nessa palavra, porque Jesus fala para ela, crede em mim, crê no que eu vou falar. E ela creu, ela saiu, porque não é qualquer um que ouve alguma coisa, conhecendo as Escrituras, que sai por aí para contar. Jesus a transformou em evangelista. Olha só que legal. Sabe por que ela se transformou em evangelista? Eu vou dizer o porquê. No versículo 39 do João capítulo 4, diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Eles creram nele, através de uma mulher que era rejeitada. Jesus foi tão lindo que Jesus a reintegrou à sociedade, trouxe a alegria de volta àquela mulher. Aquela mulher que estava ali, foi buscar água ao meio-dia porque ela se sentia rejeitada. Eu não sei como você está, mãe. Eu já me senti assim. É muito difícil ser rejeitado. Muito difícil. E essa palavra de Jesus dizendo que eu sou, o eu sou é um ser supremo. É um ser que já existia, ninguém o criou, ninguém o ensinou, como diz as cartas de Paulo.
Quem será que foi o mentor de Deus? Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, a Edinha. Ela, como é que esse negócio, né? Quem criou Deus? Como foi essa coisa? Eu falei assim, pô, mas se você pensar por Deus, a nomenclatura Deus, fica muito fácil. Agora pense em eterno. Porque eles chamam, os judeus chamam de eterno, altíssimo. Eterna eternidade, não tem um começo, não tem um fim. É uma coisa maravilhosa quando você começa a ver desse jeito, desse ângulo. As possibilidades voltaram. E Jesus encheu o coração dessa mulher de alegria. Mas aí o Espírito Santo me mostrou mais algo. Me mostrou também a visão que Jesus tinha pelos judeus. Porque os seus foram fazer compras, porque era meio-dia, eles caminhavam muito. Eles foram comprar comida, foram comprar bebida. Eu creio que João ficou, né? Porque João que relata isso tudo, João deve ter ficado ali, foi vendo aquela conversa, deve ter achado estranho porque eles não se relacionavam. Já aprendemos o porquê. E anotou tudo isso. Mas aí o Espírito Santo me levou a Lucas capítulo 13 e 34, 35, me diz assim, ó, o amor de Jesus pelos judeus também. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Essa palavra fala do amor de Jesus não só pelos samaritanos, republicanos que estavam ali, pelos judeus, pelos saduceus, embora ele tinha muitas discussões com eles, não por Jesus, mas sim por eles não reconhecer ou ter inveja de Jesus. A palavra diz que melhor a inveja que eles sentiam de Jesus, porque onde Jesus andava, andavam multidões. Porque o carisma que Jesus tinha, o amor que Jesus tratava as pessoas, ele arrastava multidões com eles. Uns sim eram por interesse, queriam ser curados. Muitos vêm aqui na casa dele, onde ele é a cabeça, para ser curado, para receber uma resposta. Não que ele não vai fazer, ele faz, por amor a nós. Se ele deixou Roboão ainda ser rei, por amor a Davi, que era seu avô, porque seu pai, Salomão, foi idólatra, mesmo bastardo de sabedoria, cheio de sabedoria, ele acabou adorando outros deuses. E Deus, por amor a Davi, falou assim: Roboão vai ficar com Judá, vai ficar com essa cidade, vai ficar em Jerusalém. Será que Jesus não vai olhar para você, mesmo com tantos erros, mesmo com tantos pecados que nós pecamos? A palavra diz: aquele que fala que não tem pecado mente. Se você deixa de fazer o bem, amado, você está pecando. Como eu posso te julgar? Como alguém pode te julgar e ser juiz? Só aquele que veio do céu, como diz Jesus, conhece o Pai. E o Pai, aprendemos aqui que Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, o que você tem aí dentro, como você o ama, quanto você adora. Venha para a casa de Deus, venha cheio, como diz o dia hoje, quando você louvar. Eu fiquei um tempo aqui, nessa terra fértil aqui, e sabe, meu coração endureceu.
Não porque Deus endureceu meu coração, eu endureci meu coração um tempo. Embora eu veja um profeta, um homem de Deus que é utilizado aqui todos os dias, todos aqui que pisam e ministram para a vida de vocês são homens realmente de Deus, trazem palavra edificante, trazem sabedoria, porque os que vêm ministrar aqui, eles não vêm salvar a tua vida. O único que salva é Jesus. Nós viemos aqui ministrar para que você mantenha-se no caminho, para que você não se perca no caminho. Nós viemos ministrar aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque Ele não quer que ninguém se perca. Nenhum. E hoje o encontro marcado é contigo, amado, que está aqui. É contigo mesmo que você que veio. Não que aqueles que não vieram não tenham encontro marcado. Porque se eu for ver desse jeito, eu vou estar pecando, porque a palavra diz também em João, que quando Jesus ressuscitou, Ele foi ter com a igreja dele, e estava faltando um membro. Isso não está nem aqui. Estava faltando um membro. Dídimo. Estava faltando ele. Ele faltou um culto nesse dia. As portas cerradas, com medo dos judeus, dos sacerdotes, estavam lá. João, Tiago, Pedro, os outros, mas faltava um. Jesus veio naquele dia e eles se encheram, se alegraram e foram contar para Dídimo. Chegaram para ele e falaram assim: amado, Jesus voltou. Jesus ressuscitou, cara. Juro, Jesus voltou, cara. Mas ele estava com o coração duro, como eu fiquei um tempo. Pô, cara, não é que eu não queira acreditar em vocês, mas na boa, eu só acredito vendo. Ele falou isso: eu só acredito se eu ver. Pô, não é que eu não estou desconfiando de vocês, mas, pô, cara, ele morreu. Para a cabeça deles, assim, é muito fácil nós julgarmos essas pessoas. Jesus estava além. Os pensamentos de Deus é além dos nossos. Aleluia. O conhecimento dele, de Jesus, era além. O que ele falava, eles achavam que era o natural. Jesus estava falando espiritual. Então eles não entendiam aquilo. Então, para esse discípulo foi muito difícil entender. E ele chegou na próxima reunião, ele estava lá, e Jesus voltou. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus voltou para ele. Toca aqui, filho. Toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no lado. Eu estou aqui, eu voltei para você. Eu voltei para você. Aqueles que não vieram hoje, Jesus vai voltar para eles também. Eles vão receber a porção deles. Mas hoje o encontro é contigo, amado. Eu estou falando aqui, há pessoas que estão aqui, mas na verdade estou falando ao ser. Estou falando a Márcia, estou falando ao Júlio, estou falando ao Diel, Geisa, Jaqueline, estou falando ao Fábio, ao meu amado Domingo. Estou falando a cada um de vocês. Eu não, mas o Pai que me enviou está nesse lugar hoje. Ele está falando a você. Ele não vai te rejeitar. Ele quer que você entenda, como essa mulher samaritana, que era rejeitada por ser samaritana, por ser mulher, por ser pecadora, entendeu? Ele quer que você entenda que Ele é amor. Hoje é a graça de Deus. Não que,
porque a graça existe, eu posso pecar, posso sair fazendo o que eu posso, me der a ideia. Não é isso. Ele quer que você entenda que o amor dele é tão grande que ele te dá essa liberdade de você ir e vir, ele vê as coisas na sua frente, o bem e o mal. Deus, na palavra dele, já nos diz: eu te ponho o bem e o mal, mas ele te ensina: escolha o bem, o caminho do bem. Ele te dá uma opinião, ele te dá uma sugestão: escolha o caminho do bem. A graça é linda, mas quando a gente não entendemos a graça, ela vem a desgraça em nossa vida e nos perdemos pelo caminho. Mas Jesus é tão bom que ele volta. Ele marca o encontro contigo como marcou nesse poço. Ele foi até aquele poço, amado, só para falar com essa mulher. Jesus não poderia muito bem aguardar os seus discípulos se alimentar e beber? Não é verdade? Poderia muito bem, mas não. Ele veio andando, sentou-se ali e esperou. Ele chega primeiro. Ele chega primeiro. O que você acha que está perdido, que não tem solução, Jesus já chegou, meu irmão. Basta você olhar com os seus olhos espirituais. Jesus já chegou, ele vem à frente. Ele já estava no poço aguardando aquela mulher samaritana chegar e fazer jorrar águas vivas naquele coração, naquele duro coração. Onde Ezequiel, se não me engano, me fala, né, do coração, transformar o coração de pedra num coração de carne, um coração adorador a Deus. Eu não quis me aprofundar em uma área aqui, porque senão eu não vou nem conseguir ir além. Mas Deus manda dizer, a gente tem que fazer. Houve um tempo na minha vida que foi complicado estar na igreja. A primeira vez que eu subi nesse púlpito, eu fiquei uns 3 anos, 4 anos, sem subir a um púlpito. Não pelas pessoas que estavam dirigindo essas coisas, não, porque eu endureci meu coração. Porque às vezes a gente recebe palavras ou pessoas nos atingem de formas que nós endurecemos nosso coração para Deus. Não que eu larguei a Deus, eu até falei assim, eu não larguei a Deus, mas eu vou procurar outra igreja. Procurei outra igreja, não me senti bem naquela igreja. Procurei outra igreja, me senti bem na outra igreja, mas faltava algo. Eu não estava preenchido, esse rio de água viva não estava fluindo em mim. Eu tive amor, eu tive carinho naquele outro lugar onde eu estive, mas não estava jorrando essa água. Porque eu fui buscar ao meio-dia no poço, e a água nesse horário era muito funda, muito rasa. Eu tinha que mergulhar. O profeta nos ensina isso, né? Água nos arteiros, nos joelhos, nos ombros. Você tem que mergulhar. Mergulha hoje. Mergulha hoje, amado. Não fica preso ali, só no baldinho, tentando buscar água, não. Mergulha na palavra de Deus, mergulha nesse evangelho que é maravilhoso, esse evangelho de Jesus. Se nós olharmos para o evangelho de Jesus, vamos nos tornar pessoas boas e dignas. Então, eu vi que faltava alguma coisa, e meu coração endureceu demais. Eu falei, eu não quero mais saber de igreja. Acabou. Acabou o ministério. Acabou para mim. Eu já tinha recebido lá atrás profecias sobre meu ministério, minha vida.
eu falei assim, vai ser difícil acontecer porque eu não quero. Mas quando você começa a trabalhar no reino de Deus, aquele que olha para trás não é digno. E essa palavra começou a arder no meu coração. E conheci um novo tempo, que foi um novo tempo na minha vida, realmente. A primeira vez, quando eu pisei aqui, foi um dia muito difícil. As pessoas brincaram comigo, até da NT, né? A Marcinha, pastora, por que só não deu um Rivotril para acalmar o Gabriel, que estava nervoso e tal? Mas assim, nem todos sabiam o que tinha acontecido comigo lá atrás. Quando você é acostumado no altar a ministrar bênção sobre as pessoas, a ser água viva, a ser vida, a servir as pessoas, quando você está sentado aí, ó, é muito difícil. É bom ficar sentado aí recebendo. É muito bom. Eu fiquei quase 2 anos aqui, né, pastor? Recebendo maná, recebendo esse alimento gostoso que vem daqui, do nosso pastor Giel, do pastor Zés, pastor Francisco, pastor Ricardo, pastora Rosângela, pastora Edna, todos que aqui ministraram, os irmãos que estão sentados, estão vindo no ministério, que ministraram aqui em cima, foram bênçãos na minha vida. São bênçãos na minha vida. E isso foi me enchendo, me exclamando. E Deus falou, e aí, cara? O poço está aqui. Qual é a água que você vai querer? A do poço ou a que eu posso te dar? Pergunta para o teu irmão, qual é a água que você quer? Você vai preferir a água do poço? Pergunta para ele. Jesus marcou esse encontro contigo hoje, amado. Ele não quer que você beba essa água que por horas vai te saciar. Ele quer aquela que vem do trono do Eterno, do trono do Altíssimo, que jorra para a vida eterna. Ele quer que você viva eternamente. Eu vou encerrar por aqui dizendo uma coisa para vocês. Jesus vê o ser humano incrível que habitava naquela mulher. É o que ele vê em mim, vê em você. O ser humano que somos, com os nossos defeitos, nossas qualidades. Olha o nosso ser, quem somos realmente. Não o que você faz de melhor, e sim o que tem de melhor em você. Jesus te ama. Agora, falta você escolher. Ir até o poço ou mergulhar em águas profundas com Deus. Água que jorra do trono do Eterno. Amém? Eu convido o ministério de louvor